O Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou procedente o resultado de uma auditoria feita sobre a obra de pavimentação na Rua Cristal, aqui em Maringá. Segundo o Tribunal de Contas, a empresa contratada para executar o serviço terá que restituir o valor à Prefeitura Municipal. Vamos para os detalhes. A equipe de fiscalização identificou que os trabalhos foram executados, entre aspas aqui, em desacordo com o projeto contratado, as especificações e as normas técnicas aplicáveis. Dessa forma, os conselheiros determinaram que a empresa responsável restitua ao Tesouro Público Municipal de Maringá a quantia de R$ 716.726,02 a fim de reparar o dano causado. Também, por conta da irregularidade, a empresa Paingá recebeu ainda uma multa proporcional ao dano equivalente a 10% referido ao valor da multa, ou seja, R$ 71.672,60. O contrato previa a realização de obras de pavimentação asfáltica na rua, construção de galerias pluviais, implementação de passeio, arborização, sinalização na Rua Cristal. Vamos lá. A sessão do TCE que resultou nessa decisão foi concluída em 1º de fevereiro e ainda cabe recurso contra esta decisão. Pois bem, quando a gente vê essa notícia isoladamente, não seria natural nem normal por conta de uma obra que tem um monte de gente fiscalizando. É fiscal de contrato, é fiscal de obra, é fiscal de tudo quanto é tipo. Então, se passou, alguém está errado nessa história toda, além da empresa que fez o serviço mal feito. No entanto, a gente precisa reavaliar aqui que não foi só esse o caso. A gente tem o caso da Avenida Tiradentes, que a gente bate desde o primeiro dia que foi feito um recap ruim sobre um asfalto bom. E ao longo dos dias, a prefeitura disse que a empresa não pagou a obra, que acionou a empresa na justiça, e que a própria prefeitura fez os reparos quando o problema apareceu aqui no recap da Tiradentes. E os problemas já reapareceram. No outro dia, eu mesmo fiz algumas fotos e encaminhei para algumas pessoas perguntando: e aí, quem vai fazer o reparo dessa vez? A prefeitura de novo? Então, me parece que isso aqui a gente vai ver mais vezes acontecer se houver, de fato, mais algum tipo de auditoria, fiscalização que foi encaminhada para o Tribunal de Contas. Eu já começo com você, Ângelo Rigon. Bem, no caso em tela, trata-se de dinheiro de empréstimo internacional. Então é diferente, por exemplo, de você recapear aqui o centro da cidade. É o tal do contorno oeste da UEM, dinheiro do BID emprestado pela administração do PP. Você vê, um negócio feito pelo PP, deveria ter sido fiscalizado pelo PP, entre aspas, foi, sobrou para a atual administração, ou no caso para a empreiteira, né? Mas você já na hora já liga com o município. Não, quem está aí não foi quem fiscalizou. Quem fiscalizou foi o pessoal do PP. Na época houve inclusive o afastamento do responsável pela fiscalização, houve uma abertura de PAD, que até me parece que não deu em nada. Acho que só uma multa, alguma coisa assim por parte do tribunal, tal. Não é o primeiro problema gerado pela obra do contorno oeste, que foi feita pelas administrações do PP. Então, o que a gente tem que lamentar? Lamentar a falta de fiscalização que você falou. Porque a obra só pode ser recebida pelo município depois que estiver tudo ok. E tem alguém que assina, que é responsável. Infelizmente, parece que todo o processo é feito para isso. Para você fazer mal feito, para você receber, falar que está tudo legal, mas não está legal, e depois dá problema no tribunal, depois o tribunal demora, depois quando sai a coisa ninguém paga, ou a multa, a devolução é pequena, e de repente corre-se o risco de não dar em nada. Não é o mesmo caso, obviamente, mas agora, recentemente, as contas do prefeito Tarcísio, lá de Paysandu, de 2019, foram rejeitadas pela Câmara. Mas houve o recurso do tribunal e o tribunal falou transformou a rejeição em aprovação com ressalvas, o que já permite ele disputar a eleição, e ele é o grande favorito lá em Paysandu hoje. Então é isso, parece que todo o sistema é montado para acontecer isso. Faz mal feito, atrapalha e depois dá-se um jeito. Quem, Rafael? Pois é Tribunal de Contas do Estado. Isso é interessante porque pode ser que seja um órgão ali político por conta de algumas indicações que são feitas durante alguns mandatos aí, mas é interessante quando o tribunal acaba anotando algumas falhas e aí reivindica não só esclarecimentos, mas também algumas decisões
relacionadas a qualquer tipo de reembolso, ressarcimento ao erário, como é o caso dessas obras aí que aconteceram de pavimentação e que a empresa é responsabilizada. Faz tempo que a gente não via uma notícia assim, que a empresa é responsabilizada. Olha só que interessante. Eu acho isso muito bom, porque a gente cobra muito do poder público, sim. Existem os órgãos fiscalizadores, servidores fiscais próprios do município, mas a gente sabe que o Tribunal de Contas precisa passar pelo Tribunal de Contas para aprovar a conta do município. Então, quando se vê alguma coisa, algum contrato que realmente precisa ser esclarecido, ou que foi de forma ilegal, ou faltou fiscalização, ou não foi aplicado com o material correto, ou etc., várias situações, o Tribunal de Contas dá um parecer para a sociedade dizendo, tem falhas aqui e precisam ser corrigidos. Então, isso é muito bom. Pegando o parâmetro da notícia e dizendo assim, uau, órgãos estão funcionando. Mas, claro, como você colocou, não só isso precisa ser avaliado, né? Essas obras aí que foram ditas por você, mas outras também, né? A gente fala da pizza emborrachada que foi com a chuva. Mas era problema da empresa que não aplicou com o material correto. Mas como é que está essa situação do material que não foi aplicado de forma correta, né? A gente tem, por exemplo, um contrato ali, que a gente falou aqui também, sobre os seguranças do CEMEI, por exemplo. Né? Seguranças do CEMEI que estão reclamando por falta de salário. E quem está fiscalizando isso? Então, tudo isso também tem que buscar que o tribunal faça a sua parte. Isso é muito bom, né, para a notícia, para o erário, como eu disse. E espero que mais uma função como essa venha toda vez trazer aí para Maringá, porque é necessário. Ô Pamela, tem duas coisas aqui, né? O Kim falar das instituições que uma notícia nova funcionou, então pegou uma falha e está cobrando da empresa. O Ângelo colocou uma informação, uma opinião no seguinte sentido: tomara que caminhe, que isso de fato vire alguma coisa, porque aí recorre, aí não dá em nada no final. Quero te ouvir. A nossa torcida é que dê alguma coisa, mas o fato é que certamente a empresa vai recorrer, né? Isso é fato. Agora, eu preciso dizer o seguinte, essa é uma rua que eu passo todos os dias, essa Rua Cristal, realmente foi feita uma grande obra ali, é o contorno da UEM, e é engraçado porque realmente é uma obra nova e tem alguns pontos que é só chover que realmente abre alguns buracos grandes, assim. Então, a gente que é leigo e não entende, fala assim, nossa, mas como pode uma pavimentação que foi feita há pouco tempo já apresenta esse tipo de problema? Então, é muito importante não só no final da obra que haja uma fiscalização para ver se foi feita conforme foi contratado, mas o durante, né? Eu sinto um pouco de falta nisso, uma fiscalização durante a obra, porque o que está por baixo, o que está de alicerce, também precisa ser fiscalizado para que seja uma obra duradoura, perene, né? E não é o que a gente vê, infelizmente. Então, que bom que foi fiscalizado na época, foi denunciado. É claro que a justiça acaba sendo mais lenta, Tribunal de Contas, enfim, certamente vão recorrer, mas já é um começo. Eu penso que fica um recado para as outras empresas que vão prestar serviço aqui em Maringá e fazer solicitações. Quer dizer que existem pessoas que estão de olho, né? O judiciário está andando e essa empresa vai responder. Então, eu penso que é positivo essa movimentação. Ô Fernando Tupan, eu quero te ouvir sobre essa história, porque me parece que a conta sempre estoura em quem paga, né? Quem paga a conta é o povo no imposto, porque isso se desenrola por quanto tempo? Nós estamos falando aqui de uma obra que foi licitada lá na administração do Pupim. Isso já passou quantos anos para chegar agora? O que está acontecendo agora, quem será que vai resolver? Sabe, essa lentidão, essa morosidade na coisa pública é de doer, hein? Olha, Paulo Caetano, eu concordo com você. É de se irritar mesmo, demorar tanto tempo para tomar uma decisão dessa. Mas eu quero lembrar para vocês que tudo isso que vocês apontaram, buraco, falhas, ocorre pelo seguinte motivo. Você coloca um produto químico ali, se você não colocar o suficiente, ele começa a esfarelar, ele começa a fazer buraco, e isso qualquer estudante de engenharia está cansado de saber. E isso, Paulo Caetano, a decisão deveria começar o seguinte: recorrer apenas depois de pagar a multa ou tirar os bens de todos os envolvidos nesse grande problema, porque
o que ocorreu tem envolvimentos de gente, com certeza, de gentes da própria prefeitura e da empresa. Isso não pode acontecer e vamos descobrir e vamos agir e acabar com essa farra do dinheiro público, como o Rigon fala. Paulo Caetano. Vamos lá. Ô, Daniel Matos, quero te ouvir. Num contrato desse, tem um fiscal. Na obra também tem um fiscal. Aí eu tô indo para o que a Pamela falou. Alguém que acompanha tudo isso. E essa é a responsabilidade da prefeitura. Da prefeitura, mas também assim, não dá para falar com propriedade, Paulo, mas o BID deve ter algum fiscal, porque vem fazer a medição para liberar o dinheiro. Alguém tem que vir fazer. Se for diferente, tem que ter o fiscal analisa e outra. Como a Pamela falou também, a empresa vai recorrer, porque que só agora, né, veio para devolução do dinheiro ou as coisas assim. Se o fiscal do contrato foi fazendo a medição e foi dando o ok, então não vejo assim esse tipo de situação, mas que o fiscal do contrato é o grande responsável, porque alguém fiscaliza isso aí. Esse dinheiro não é pouco, é uma obra grande, de muito tempo atrás, mas assim, o grande X da questão é o fiscal do contrato. Porque tem alguém que fiscaliza, alguém que falou, tá ok, pode pagar. O dinheiro não cai do céu ali. Exato. Então alguém falou, tá ok, paga, tá conforme as especificações. Agora, se foi falhas em obras de pavimentação, mas depois de pronta a obra, mas já foi feito já teve. Não é o primeiro caso. Não é o primeiro caso no contorno oeste, tá?